Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. E a finalidade deste programa é exatamente trazer a você estudos bíblicos, chamá-lo a abrir a sua Bíblia, conhecê-la e saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia tem tudo o que nós precisamos para uma vida feliz. Estudamos nestes dias a respeito dos estilos literários da Bíblia e vamos ver hoje os textos apocalípticos que a Bíblia contém. O que é isto? O que significa? O que tem para nós? Vamos ver? Deixe o seu coração pronto para ouvir o Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, em cada época, cada etapa da história, há um mover, há um modismo. E na época da igreja primitiva, ou logo nos primórdios da igreja, havia muita literatura apocalíptica. Lembre-se que esta palavra apocalipse significa revelação. E estes textos apocalípticos eram textos que falavam sobre o futuro. Eram textos que tinham muitas imagens, muitas figuras, muito simbolismo, simbolismo nos números, simbolismo nos fatos, nas histórias, nas visões relatadas. E nós vamos encontrar a Bíblia sendo encerrada, a Bíblia sendo fechada com um livro, ele todinho sendo apocalíptico. O seu nome, claro, Apocalipse de João, ou a revelação do Senhor através de João. E, geralmente, estes textos nós os encontramos também em Isaías, em Ezequiel, vamos ter nos Salmos. Estes livros, estes textos, ou esta revelação era relacionada ao tempo do fim, às coisas futuras. Nós vamos ver que em Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 29, Moisés escreve o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O Senhor está dizendo que as coisas reveladas, as coisas que se mostram claramente, são para nós, para os nossos filhos, para sempre. E diz aqui que é para obedecermos a palavra de Deus. Ou seja, estes textos apocalípticos, esses textos que nós temos na palavra com relação ao futuro, que nos falam do anticristo, que nos falam da tribulação, da grande tribulação, do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus, da instauração do milênio, do novo céu e a nova terra. Estes textos todos são para gerar fé no nosso coração, convicção de que Deus que fez todas as coisas, Deus que sustenta todas as coisas, Ele cumprirá todas elas. Ele cumprirá cada uma das suas palavras. Isso nós temos visto no decorrer da história. Vamos ver, por exemplo, o livro de Apocalipse, como ele foi escrito e para que foi escrito. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e até o 3 nós lemos assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Apocalipse começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Esta é a finalidade do livro do Apocalipse. Esta é a finalidade de toda a Escritura, de toda a Bíblia. Revelação
de Jesus Cristo. É Deus revelando o seu plano, é Deus revelando o seu Filho, é Deus revelando a sua salvação aos homens. Revelação de Jesus Cristo. Quando o Filho de Deus veio ao mundo há 2000 anos atrás, ele veio humilde. Ele veio no ventre de uma jovem que morava nas cidades, nas colinas de Nazaré, as colinas da Judéia. E houve então aquele anúncio tão maravilhoso do anjo Gabriel: Maria, não temas, conceberás e darás à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. E o ente santo que de ti há de nascer há de ser chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Maria sabe que as Escrituras diziam que o Messias haveria de nascer em Belém, e ela estava em Nazaré, a vários quilômetros, centenas de quilômetros de distância de Belém. Mas ela creu e deixou Deus cuidar da história, e ele cuidou. Ele fez com que lá em Roma, o rei de Roma, o imperador romano, o homem mais importante da história naquela época, o imperador César Augusto, fez com que ele baixasse um decreto para que todas as pessoas pudessem se recensear na sua cidade natal, onde nasceram. E José casara-se com Maria, e agora o bebê ia nascer, mas ele tinha de ir para o recenseamento. Viajaram, e no dia que chegaram, foi neste dia que nasceu Jesus, Yeshua, o Messias. Cumprindo-se toda a palavra, cumprindo tudo aquilo que Deus havia dito. Revelação de Jesus Cristo. Jesus foi revelado há 2000 anos atrás, nasceu ali, naquele lar simples, foi para o Egito, ficou no Egito por uns 2 anos, até que o rei Herodes morrera, e eles então regressaram para Israel. Regressaram indo para Nazaré, onde Jesus cresceu, onde ele aprendeu a lidar com o trabalho pesado, grosseiro, o trabalho de carpinteiro. Tanto que quando Jesus, aos 30 anos, vai a Nazaré e toma o rolo da lei e lê e prega e fala coisas maravilhosas, seus conterrâneos dizem: não é este o filho de Maria? Não são seus irmãos Simão, Tiago, Judas? Não estão entre nós as suas irmãs? Como, porém, ele está falando coisas tão maravilhosas, coisas tão profundas? Porque Jesus não tinha feito a faculdade da época, mas o ensino que ele trazia vinha do Pai. Ele é o próprio Deus. Ele é Deus. Jesus, em tempo algum, ele perdeu a sua divindade. Ele deixou toda a sua glória nos céus para vir à terra como homem, mas aqui mesmo como homem, Jesus tinha as 2 naturezas, humana e divina, a ponto de poder perdoar os pecados, a ponto de poder andar sobre as águas, fazer milagres maravilhosos que jamais foram feitos na terra antes de Jesus. Como curar um cego de nascença que há 40 anos era cego. Como ressuscitar um morto que estava no túmulo há 4 dias, já cheirando mal. Sim, Jesus operou sinais e maravilhas que só Deus pode fazer. Ele se revelou como Deus ao ressuscitar dentre os mortos. Ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário. Ele foi revelado como o Messias, o ungido de Deus. E ele ascendeu aos céus, assentou-se à direita do Pai, enviou o Espírito Santo para os seus discípulos, para a sua igreja. E em todo este tempo ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, ele está com a sua igreja. Ele foi revelado ao mundo, Jesus, o Filho de Deus. Mas, com relação ao futuro,
tantas coisas que estão para acontecer foram reveladas a João. João estava ali na ilha de Patmos e Deus lhe mostrou, Deus abriu a cortina dos céus e lhe revelou as coisas que estavam para acontecer. E então, no versículo seguinte, versículo 3 de Apocalipse 1, está escrito: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Há uma bem-aventurança, há uma palavra de bênção só para aqueles que apenas leem este texto apocalíptico, leem o livro de Apocalipse escrito por João. Só de ler você é abençoado. Só de ler os seus olhos já vão se abrindo e o Espírito Santo vai movendo e há esta bem-aventurança. Então, este livro vai revelar Jesus, o Messias glorificado nos céus. Aqui na terra todos o viram. Seu trono foi a cruz, a coroa era de espinhos, o cetro foi um deboche, colocando em Jesus um manto aparatoso, uma cana nas mãos e se ajoelhando diante dele, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Mas gloriosamente ele virá, montado num cavalo branco, tendo a sua roupa tão linda, na altura da coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, não mais humilde num jumentinho, mas agora num cavalo branco, vindo com seus diademas, vindo com a sua glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, leia o Apocalipse, busque de Deus compreender as coisas que hão de acontecer e estar preparado para elas. Você está preparado para a vinda de Jesus? Vamos orar então? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que sou um pecador e tenho vivido longe dos teus caminhos. Reconheço que preciso de ti, preciso do teu perdão, do teu amor, da tua graça. Preciso da tua paz, preciso da tua salvação, preciso de ti, Senhor. Por isso, nesta hora, eu me entrego a ti. Eu te peço perdão para os meus pecados e te peço, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, dá-me um novo coração, um novo modo de pensar, de ser, de agir. Enche-me do teu Espírito Santo e salva-me. Eu me entrego a ti, hoje e para sempre. Amém. Amém. Oramos, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo e que estão tendo tantos problemas, tantas dificuldades e clamam a ti nesta hora. Estende a tua mão para curar aqueles que estão enfermos, enfermidades que a medicina não tem solução. Estende a tua mão para libertar o oprimido, libertar das drogas, do cigarro, do pecado, da prostituição, de todo e qualquer vício. Liberta agora no poder sobrenatural de Jesus. Abençoe cada lar, cada família com a tua paz. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Tome posse da sua salvação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.